tocarão a trombeta, e as taças, as águas tornarão em sangue. Os homens vão sentir sede, não vai ter água para beber. As plantações, as árvores que dão fruto, vão se cercar com a queimada do calor. As pessoas que amam o verão, para estar na sensualidade, a Bíblia diz que as carnes vão se derreter. A Bíblia diz que o sol queimará 7 vezes mais. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que Deus enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Porque não tiveram prazer na palavra de Deus, mas sim prazer na iniquidade. E o Espírito Santo, não é que ele sai, porque o Espírito Santo é onipresente, ele é o próprio Deus. Mas a obra do Espírito Santo, que é de convencer o pecador ao arrependimento, diz Paulo, ela é retirada da terra. E é enviado, meus amados irmãos, a operação do erro para que creiam na mentira. Eles vão crer nos argumentos dos demônios, porque a Bíblia diz que mesmo diante da tribulação, os homens, diz a Bíblia aqui em Apocalipse 9, de um dos tocar das trombetas, do 5º anjo, mesmo diante da aflição, da dor, do calor, da tribulação, os homens não se arrependerão. Como que eles vão aceitar Jesus nessa época? Se a própria Bíblia está dizendo que os homens não se converterão. Porque o diabo faz um malabarismo aqui no versículo 7. Mas esse versículo 7 são acontecimentos que estão acontecendo no tempo presente e que aconteceram. A vida de Jesus começa do capítulo 8 em diante, nos acontecimentos do Apocalipse. Então por isso que o diabo faz esse malabarismo na Bíblia para enganar o povo que não tem a sabedoria divina de Deus. Por isso que João diz, usando Deus, que a nossa sabedoria vem do alto, não precisa que ninguém vos ensine. Glória a Jesus. É uma igreja, meus irmãos, que está aliançada com Jesus, ela tem contato com Deus e jamais é enganados. É como diz Paulo, que esses homens torcem as escrituras, porque algumas epístolas do nosso amado irmão Paulo são pontos difíceis de entender. Quanto aos indoutos, os falsos torcem as outras escrituras, ou seja, eles pegam versículos da Bíblia lá do Antigo Testamento e alguns do Novo Testamento e distorcem esses versículos, pregando que haverá oportunidade de salvação, porque são difíceis de entender mesmo o Apocalipse, e somente quem está no Espírito Santo consegue entender. Mas muitas pessoas estão presas na idolatria ao homem. Até mesmo eu, irmão, um missionário que prega a verdade para você aqui. Que Deus me livre e guarde que acontecesse. Se um dia chegar a distorcer, pregar outra coisa que vocês não devem acreditar. Vocês têm que contestar. Então aqueles irmãos simples e humildes, como foi nosso irmão saudoso missionário Davi Miranda, que tanto lutou, ensinou a igreja, muitos foram contra. Não só ele, mas contra o homem de Deus. Até nossos irmãos mais antigos, de igrejas abençoadas, dos tempos antigos, também alguns foram persuadidos por esse engano. Então, meus amados irmãos, nós temos que tomar muito cuidado. Então a Bíblia fala, meus irmãos, minhas irmãs, que os homens não se arrependerão e continuarão na prática, mesmo diante da dor, não abandonarão seus adultérios, suas idolatrias e nem seus assassinatos. Está na Bíblia. Porque Deus enviou a operação do erro para que creiam na mentira. Antes não tiveram prazer na palavra de Deus, mas sim na iniquidade. Então, meus amados irmãos, irmãs e ouvintes, todo o Brasil da terra, hoje o espírito do anticristo, ele está espalhado na política, nas falsas religiões, entre os homens ímpios, tudo aquilo que se opõe contra Cristo. Mas vai chegar um dia que ele vai se sentar no seu trono,
Porque Jesus falou, quando esse evangelho do reino for pregado em todo mundo, aí virá o fim. Então ele virá para despregar o evangelho e convencer a todos que obedeçam eles. E nesse dia, quem é os santos que vai ser perseguido? Aqueles que a Bíblia diz, os santos que virá pregar o juízo de Deus na terra, que é as duas testemunhas do Apocalipse. Homens de Deus que vai estar um em Israel e outro no gentio, mas não para pregar salvação, mas sim pregar o juízo de Deus, desmascarar a mentira do anticristo, a mentira dos hipócritas, e anunciar que o anticristo nem ninguém vai poder escapar da ira vindoura, que o destino deles será um lago de fogo e enxofre e condenação eterna, porque não deram prazer à palavra de Deus. A Bíblia diz em Mateus 8:11, me fala a memória, muitos virão do Oriente e do Ocidente, que diz, os gentios, como fala o povo de Israel, né? Que aceitaram Jesus de coração, vão sentar na mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Quantos filhos da promessa ficarão onde? Cá fora, no ranger de dentes. Se refere ao Israel literal hoje, que não crê em Jesus, não vai ter salvação nem para eles. A Bíblia fala, muitos discordam disso, mas eu prego pela palavra, não é por indução de livros e teologias humanas, não. É pela palavra do Senhor Jesus.